Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos esperando o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre abdominoplastia e vamos comentando um pouquinho sobre o pós-operatório com o nosso parceiro, Dr. Hélio Itapema, cirurgião plástico. Ele já entrou. E aí vamos só esperar um pouquinho, a gente já vai. Eu vou convidando já o Dr. Hélio para a gente iniciar nosso bate-papo de hoje. Oi, Di, Olá, doutor, tudo bem? Deixa eu vir tudo mais para jóia, e trás. você? Eu vou também Tô... baixar um pouquinho minha cadeira aqui para ver se fica melhor. eu, quando eu convido alguém, na verdade, eu fico meio desfocada, eu fico só do nariz para cima. É. Aliás, nariz para baixo. Muito frio? Di, o tempinho tá mais fresco, né? Mas tá gostoso, tá Eu, para bom. mim, eu já tô esquentando meu pescocinho. Ainda mais para ficar em casa, né? Esses dias que a gente tem ficado tanto em casa, até que tá bom, né? Dormir até mais tarde, né? É verdade, é verdade. Embora eu com as crianças, eu prefiro o calor que dá para ir pro quintal brincar, né? Sem Mas tá dúvida, bom, vai. sem Ficou, dúvida. ficou calor esse tempo todo, né? É, sem dúvida, Di. Verdade. Bom, então hoje, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. A gente está Imagina. aqui batendo um papo bem legal sobre abdominoplastia e falar um pouquinho também do pós-operatório. Acho que é uma cirurgia que, quando a gente estava conversando para preparar, acho que tem bastante pergunta, ainda tem bastante dúvidas também sobre todo o procedimento, a recuperação em si, no geral, né? Sim, sem dúvida, Di. É uma cirurgia que bastante realizada, né? E com certeza sempre tem, o assunto nunca esgota, né? Tem sempre coisa para se falar, os pacientes sempre têm dúvidas. E eu que agradeço o convite de vocês mais uma vez, poder participar junto. Legal, obrigada. Pessoal, boa noite. Então, para quem está entrando, participando, façam suas perguntas, aproveitem o doutor aqui para tirar dúvida e fiquem à vontade aí, vamos bater um papo bem legal. Então, vamos começar falando um pouquinho, então, de como que é a cirurgia de abdominoplastia, como que ela é feita. Na verdade, a cirurgia de abdominoplastia é uma cirurgia procurada geralmente por aquelas pacientes que, ou após terem as gestações, né? Ou aquelas pacientes que Uhum. tiveram uma perda ponderal, uma perda de peso significativa, né? Geralmente a queixa dos Uhum. pacientes, os pacientes vêm queixando a sobra de pele, né, no abdômen, principalmente no abdômen inferior. Algumas pacientes apresentam realmente um avental, né, como a gente chama, mais evidente, né? Então, Uhum. geralmente, esse é o tipo de paciente que busca mais a gente, né? Lógico que às vezes você acaba operando algum paciente que de repente não teve ainda a gestação e acaba de repente tá com uma flacidez e quer corrigir aquilo naquele momento, tudo, mas de uma forma geral o paciente que procura mais é aquele que já está com a prole constituída ou aquele paciente que teve uma perda de peso mais significativa. Entendi. Então, paciente que fez pós-cirurgia bariátrica, por exemplo, eles Sim, têm grande procura, né? sim. Na verdade, a abdominoplastia, a gente tem a abdominoplastia que a gente chama clássica, né? Onde o corte na altura mais ou menos de onde a gente faz a cesárea, onde é feita a cesárea, só que um pouco mais extenso, né? Uhum. E a gente tem a abdominoplastia também chamada em âncora ou em flor de lis, que é aquela abdominoplastia que além desse corte na transversal, no abdômen inferior, tem o corte na vertical, né? No meio do abdômen. Então, dependendo, às vezes, da quantidade de pele que o paciente tem, às vezes é necessário Uhum. uma cicatriz maior. Tem muitos pacientes que a gente acaba operando, né? A gente opera bastante paciente pós-cirurgia bariátrica, pós grande redução de peso, pacientes que perderam 50, 60 quilos. Então, muitas vezes Sim. acaba tendo que ter uma cicatriz mais extensa. E é uma coisa que eu sempre comento com o paciente, não tem muito como a gente vai ganhar de um lado, por exemplo, quando você faz uma cicatriz em âncora, né, que é uma cicatriz mais extensa. Você vai ganhar de um lado Uhum. porque você vai conseguir tirar mais pele, em contrapartida você vai perder do outro porque você vai ter uma cicatriz mais extensa, né? Então, as duas
técnicas, tem indicações adequadas, né? E a gente tem que conversar bem com o paciente para que ele possa entender isso da melhor maneira possível e chegar num melhor resultado, né? Entendi. Estão pedindo só para eu tirar os comentários. Gente, como que eu tiro os comentários? Pam, me ajuda Vixe. aí. Pera. Boa pergunta, eu também Bom, não. eu não lembro como que faz, na verdade, para tirar os comentários. Ah, pera aí. Acho que desativar comentários, achei. Não Isso. lembrava como que era. Que senão fica os comentários do seu. Subindo no rosto, né? Não é justo, né? É. É, a gente falando dessa. Depois eu ativo, porque se tiver alguma pergunta, então podem colocar as Sim, perguntas depois, no gente, num final. momento a gente dá uma olhadinha. Falando da cirurgia em âncora, eu já atendi muitos pacientes também, pós-abdominoplastia e cirurgia em âncora, e tem um resultado quando é feito, né, todo o pós-operatório desde o início, embora você vai falar melhor do que isso, né, que é diferente trabalhar uma pele de um paciente que tem uma grande flacidez, que perdeu, né, muita gordura, do que aquele que não perdeu tanta, como se a gente comparar de um paciente pós-bariátrico, né. Mas tem um efeito muito legal, realmente, quando há necessidade, né, a recuperação também é muito bacana, fica ali aquele corte, mas a gente consegue diminuir muito aquela aderência do tecido que normalmente tem e não ficar aquela barriga funda, né? Nessa Uhum. região da cicatriz mais vertical. Desculpa, caiu aqui o caderno das nossas perguntinhas. E não ficar mais vertical. Então a gente consegue um resultado bem bacana, a despeito da gente ter uma cicatriz aí bem considerada, grande, né? Na verdade é como eu disse, né? A gente tem que optar. Eu falo isso. Ou você, de repente, você vai ganhar por fazer um abdômen clássico, que a cicatriz é só lá embaixo e a cicatriz vai estar totalmente escondida. Mas em contrapartida, às vezes, se o paciente tem indicação de um abdômen âncora, às vezes vai ter sobra de pele. O abdômen âncora, ele vai, lógico, ter um inconveniente de uma cicatriz mais extensa, mas em compensação ele vai conseguir dar um contorno corporal melhor para o paciente fica mais acinturado, né? Então não tem aquela velha história, não tem mágica. Você vai ganhar de um lado e vai perder do outro. Sempre vai ter o ônus e o bônus, né? Não tem como ser diferente, infelizmente. Quem sabe hoje ainda tem muita técnica para ajudar a cicatriz, camuflagem de cicatriz, que acaba dando um resultado muito bom. E a Verdade. cicatriz é algo que depende. Tem pacientes que às vezes ficam com cicatrizes muito fininhas, muito boas mesmo, né? Obviamente que depende do nosso trabalho como cirurgião, mas depende também de uma série de outros fatores, como o pós-operatório, né, a genética do paciente, uma série de coisas vão interferir para que o paciente tenha uma cicatriz cosmeticamente de melhor qualidade ou não, né? Eu ia comentar exatamente isso desse aspecto, né? Uma própria nutrição também do tecido, né? Então, se você preparou aquele tecido para receber a cirurgia, se aquela pele está hidratada também ou não, as forças de tensões no pós-operatório, então se fez um pós-operatório direitinho, para que a gente não tenha forças de tensões para afastar a borda daquela cicatriz, é como você realmente falou, depende de N Sim, fatores, né? Mas, no geral, quando tudo acontece, né, que ocorre bem, eu acho que é mais ganho, sem embora a dúvida, despeito desse tamanho da cicatriz, do que perda, né? sem dúvida, sem dúvida. São indicações, né? Não tem jeito. Aquele paciente que tem uma indicação de abdômen em âncora é o melhor para ele, né? Mesmo que vá ter a cicatriz, o resultado dele vai ser melhor, o contorno corporal vai ser melhor, a quantidade de tecido que vai ser retirada vai ser maior. Não adianta nada o paciente ter Sim. uma cicatriz lá escondida e ter sobra de pele ainda no abdômen, né? Eu até falo para o paciente, porque o paciente fala, doutor, mas amanhã de repente, se eu fizer uma cicatriz em âncora, amanhã vou na praia, de repente não vou conseguir usar um biquíni. E eu brinco com elas, eu falo assim, você fizer um abdômen com a cicatriz só lá embaixo e ficar sobrando pele, você também não vai querer usar o biquíni, né? Verdade. Então Verdade. tem os dois lados, né? Mas É é isso. verdade. É isso aí, legal. E aí, vamos falar então um pouquinho da diferença então de uma abdominoplastia completa, uma abdominoplastia e uma mini abdominoplastia. E aí as suas indicações, né? Então, para quem eu posso estar indicando a mini ou para quem eu indico a abdominoplastia Na verdade, grande, não é assim, grande, né? A a normal, clássica, né? A a clássica. convencional, a clássica. Convencional.
Na verdade, assim, são casos de exceção, né? Para você indicar um mini abdômen, é para aquele paciente que realmente vai ter uma sobra cutânea, uma flacidez menor, geralmente mais limitada ao abdômen inferior, né? O paciente também não pode. A cicatriz umbilical também é uma coisa que, quando a gente vai fazer um mini abdômen, a gente avalia, porque quando você faz um mini abdômen, você acaba descendo um pouco. Às vezes você desinsere o umbigo, né, de lá de baixo, onde ele é preso dentro do abdômen, e desce ele, às vezes, alguns centímetros. Então, se você pegar, por exemplo, uma paciente que já tem uma cicatriz umbilical baixa, né, É. ainda você vai fazer um mini abdômen baixar mais, às vezes vai ficar um resultado cosmético não tão legal. Então, às vezes, é até mais conveniente, de repente, você pegar aquela região onde estava o antigo umbigo, né? Quando a gente faz a abdominoplastia, então a gente faz o corte lá embaixo, onde é próximo da incisão da cesárea. Além daquele corte lá embaixo, a gente vai cortar em volta do umbigo, né? Então, o umbigo você libera ele lá para dentro, a pele você puxa, estica ela lá embaixo. Daí depois que você esticou, você faz um buraquinho novo e exterioriza o umbigo, tá? Então, Uhum. às vezes quando o paciente tem um umbigo que já é baixo, você fazer um mini abdômen, às vezes você vai baixar mais a cicatriz umbilical dela, vai ficar feio, não vai ficar harmônico, né? Então, às vezes é mais prudente, de repente, você fazer o que a gente chama de um Tzinho, né? Faz uma cicatriz, um Tzinho lá embaixo, né? Porque aquele local onde era o antigo umbigo, a hora que você puxa, ele vai parar lá embaixo. Só que às vezes, quando a paciente, a quantidade de pele não é tão excessiva, às vezes não dá para retirar tudo, porque senão você não consegue fechar o paciente, né? Então, muitas vezes, aquela cicatriz Verdade. umbilical que foi parar lá embaixo, você acaba fechando. Então, ficar com uma cicatriz que a gente faz um Tzinho, uma cicatriz em pé vertical pequenininho e a restante deitada. A outra Uhum. diferença, geralmente quando a gente faz o mini abdômen, a aplicatura, né, que é a amarração do músculo, às vezes não é completa, né? Então, por isso que você tem que deixar reservado realmente para aquele caso de exceção. Porque se o paciente tiver uma flacidez, principalmente na região superior do abdômen, o músculo afastado naquela região, se você fizer um mini abdômen, o paciente vai ficar com resultado ruim. Então, tem que Uhum. ser bastante conversado isso com o paciente, explicado para ele. Muitos pacientes às vezes chegam com medo da cicatriz no consultório e falam: ah, doutor, não dá para fazer um mini abdômen, que a cicatriz é menor. Então, Uhum. isso não vale a pena. Às vezes você vai ter uma cicatriz um pouco menor e vai sobrar pele, o resultado não vai ficar legal. Então, não tem jeito. O paciente que precisa de abdominoplastia completa, abdominoplastia completa, e o mini abdômen vai ficar para aqueles casos de exceção realmente. Entendi. Eu, no meu tempo de atendimento, eu peguei acho que duas mini só. É bem Uhum. o que você falou. Não é muito. Não foi na minha, né, na minha carreira não foi realmente muito realizada de acordo, né, É, dos tempos de atendimento. Eu não peguei, não tenho grandes experiências normalmente com a abdominoplastia convencional. E o que as pacientes, às vezes, mais de início retratavam para a gente é a questão do tamanho da da cicatriz. cicatriz. Por mais que conheça, então, assim, claro que toda cirurgia plástica, a primeira semana vem aquela coisa do arrependimento, né? Ai, Sim. tô arrependida, porque fazer isso, depois elas ficam se amando porque o resultado é muito legal, é muito justo, né? E você atender aquela expectativa da paciente. Mas eu acho que impressiona muito o tamanho da Sim. cicatriz, né? No primeiro momento, ainda mais quando tira curativo. E a cicatriz tem um processo de amadurecimento dela também, né? Então, o primeiro estágio da cicatriz, que é a fase inflamatória, a gente vai ter uma cicatriz mais avermelhada, né? Uma cicatriz que vai ter mais coceira. Ela vai passar pela segunda fase, que é a fase de fibroplasia, onde vai aumentar mais o número de células cicatriciais ali, que geralmente é nesse período que aquele paciente vai ter uma cicatriz mais grosseira, vai começar a aumentar. E a última fase é o remodelamento, é quando a cicatriz vai assentar, vai ter um aspecto cosmético melhor. Então, esse Uhum, período, para chamar a cicatriz de madura, dura em torno de 6 meses. Lógico, a gente sabe verdade. que conforme vão passando os meses, os anos, a tendência é essa cicatriz, para aqueles pacientes que não tenham uma cicatrização patológica, essa cicatriz ir melhorando conforme vai passando o tempo. Mas não é da noite para o dia, né? Isso demanda algum tempo, então o paciente tem que ter
paciência para saber esperar esses tempos e saber que a cicatriz vai melhorar, vai clarear, né? Tempo ao tempo, né? Não tem jeito. Sim, é verdade. Normalmente, com um mês da cirurgia, a gente já vê que a cicatriz, quando tá tudo bem, né, ocorrendo sem complicações, alguma intercorrência, a gente já vê que a cicatriz já tá ficando num aspecto mais bonitinho, mais Sim, cosmético, né, como você citou. E aí elas sem já vão dúvida. ficando mais animadinhas, porque é do início até o fim do tratamento, elas falando do inchaço e da Da cicatriz. cicatriz, é natural. A gente entende porque a gente ainda que lida com isso no dia a dia, é mais fácil da gente ter paciência, né? Porque a gente sabe que é Sim, uma progressão lenta, mas o paciente, ele operou e ele está naquela ânsia de ficar bem logo, né? Então, às vezes ele não tem o conhecimento que é natural que ele não tenha, né? Não é a vivência dele, então eles ficam sim. bastante ansiosos às vezes, Ah, e é seu corpo, né? Acho que sem é dúvida, inevitável rolar uma ansiedade, né? é E para ver esse natural. resultado o quanto antes, né? Como a gente discute quando a gente conversa de todas as cirurgias, né? Não só da abdômeno, né? Sem dúvida, sem dúvida. Toda cicatriz é. Desculpa, pode falar? Imagina. Não, não, eu ia falar que toda cicatriz é um processo dinâmico, né? Nenhuma cicatriz fica boa na primeira semana, né? Tudo é um cuidado intraoperatório, é um cuidado pós-operatório. A gente orienta o paciente não tomar sol na cicatriz até 6 meses, porque pode fazer uma cicatriz ficar mais escura. Enfim, são diversos cuidados que a cicatriz exigem ao longo do seu processo de maturação, né? Tá. E até aproveitando da gente falar de cicatriz, às vezes até os pacientes já logo no início perguntam, ah, mas posso colocar uma fita, passar uma pomada, tal? Minha amiga falou que é bom a pomada X, tá? A gente acalma, não, espera, por enquanto não é para passar nada, e a gente realmente aguardar essa maturação dessa cicatriz, né? Isso é bastante frequente, e é bastante frequente elas perguntarem, inclusive, do uso de cola, né? E não tem jeito, né? Eu falo para os pacientes, gente, o paciente vem muito ansioso, não, doutor, eu quero usar cola, porque diz que a cola, eu falo, gente, se a cola fosse essa maravilha toda, a gente não teria cicatrizes ruins, né? Seria simples, você pegaria um paciente com queloide, operaria, retiraria e colaria a pele e estaria resolvido. E eu Uhum, sempre falo para elas, eu deixo de usar a cola e dou os pontos. Mas não faço o uhum. contrário, não deixo de dar os pontos e uso a cola. Sacola. Porque não tem como, os pontos são insubstituíveis. A cola, às vezes, é bom para você poder dar um conforto para a paciente, às vezes a cicatriz acaba sendo mais confortável para não sair tanta secreção, né? Para fazer o curativo é mais fácil. Porém, em Uhum, contrapartida, às vezes, você sabe, tem algumas secreções que a gente quer que saia. E a é cola às vezes verdade. também impermeabiliza ali aquela região e às vezes a secreção que tinha que sair ela acaba mantendo lá dentro. Então tem os dois lados da moeda. Elas perguntam também, ai doutor, já posso usar fita ou posso comprar tal creme? Eu- e eu falo para a gente, vamos acompanhar, até porque vocês vão, às vezes vão gastar dinheiro de forma desnecessária, né? No momento certo eu falo, ó, vai usar isso, vai precisar daquilo. Tem pacientes que às vezes não precisa usar nada. E a cicatriz vai Às bem e vezes fica bem. dá um estímulo desnecessário, aí você Sim, acaba complicando uma coisa que estava indo muito bem, né? sem dúvida. Como da mesma forma, às vezes tem pacientes que têm cicatrização ruim, que você pode usar cola, você pode usar fita, você pode usar gel, que às vezes não vai ser boa a cicatrização, né? Então, Uhum. não tem muito uma receita de bolo, né? De amanhã, toda paciente vai usar isso, isso e isso, né? Você vai sentindo, é no dia a dia, né? Que você vai sentindo como a cicatriz vai evoluindo. Sim. E só aproveitar o gancho então da cicatriz. Não necessariamente quem teve uma cicatriz ruim, vamos dizer, na cesárea, vai, ela foi, né, teve a cicatriz da cesárea, de repente não teve uma boa cicatrização. Porém, a gente sabe que um médico obstetra, a destreza dele para ele fazer essa incisão, acho que não é a mesma de um cirurgião plástico. Não que eles façam de forma ruim. Estou aqui dando o meu ponto de vista, aí você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é diferente. Nessa, vocês têm uma destreza um pouco maior. Então, necessariamente, se ela não teve uma cicatrização boa da cesárea, isso pode repetir também na abdominoplastia ou não? Porque eu tenho muitas referências de paciente que conta para o médico, olha, eu tenho hipertrofia, né? Enfim, nem às vezes nem é uma queloide, mas porque vai ver realmente uma cicatriz de uma cesárea
e aí ela, depois na abdominoplastia, ela evolui muito bem. Isso é Então a verdade, gente né? pode relacionar. Na verdade, assim, o fato do paciente ter uma cicatriz já patológica é uma coisa que às vezes já deixa a gente com o pé atrás, pensando que aquele paciente possa evoluir novamente para uma cicatriz de não adequada de forma cosmética. Mas é Uhum, claro que o cirurgião plástico ele foi treinado para tentar fazer uma cicatriz o melhor possível. Não que o cirurgião sim, plástico seja melhor que o ginecologista ou que o ortopedista de jeito nenhum, sim. mas é que no momento do parto, claro que o ginecologista se preocupa com essa cicatriz, mas a principal preocupação ali não é uma cicatriz, né? É Uhum, o bem-estar da mãe, é o bem-estar do bebê, assim como o ortopedista. Eu recebo muito paciente que às vezes fala, doutor, eu quebrei o braço e de repente o ortopedista fez a cicatriz, o cara foi açougueiro. Não é essa a questão, gente. Às vezes um corte, às vezes um traumático, né? Às vezes uma cicatriz, numa cirurgia que se buscava, às vezes, a reconstituição de ossos, de vasos, de sim. nervos. Então, naquele momento, não se estava pensando somente na estética, né? E o nosso treinamento é todo voltado para isso. Quando o paciente vem buscar a gente ele vem buscar porque ele quer melhorar a cicatriz. Até a forma de fechar, a gente procura fechar as camadas de pele da forma mais anatômica possível. Então, tudo aquilo que é aberto, camada por camada, a gente vai fechando ela totalmente. O que às vezes não acontece em alguns outros procedimentos, não por imperícia do colega que de repente é de outra especialidade, mas porque às vezes naquele Uhum. momento não foi possível ser feito, né? Ou não é a prioridade, como você falou, né? Claro que Sem dúvida, está sempre tentando fazer o melhor, né? sem Mas qual a dúvida. minha prioridade, é como você acabou de falar, perfeito. Eu coloquei isso aqui porque realmente elas trazem muito essa questão, né? E às vezes ficam até com receio. A gente já chega para atender, nossa, olha, a minha cicatriz da cesárea não estava legal, estava assim, será que vai ficar também? É claro que é desde o que a gente está falando que depende de N fatores e se tem o histórico ou não. Mas muitas vezes não, justamente por ter essa precisão maior aí de vocês nesse momento, como você acabou de falar. Show, perfeito. É isso aí, a É, chance de repente dela evoluir com uma cicatriz melhor, eu acredito que seja melhor. Até por conta de cada um na sua especialidade. Não tem como eu falar, eu vou fazer um parto como um sim. ginecologista, que não tem como, né? Eu vou operar um Uhum, braço, sim. fixar um osso quebrado como um ortopedista, porque eu não fui treinado para isso, né? Então é cada um Uhum. na sua, né? A minha especialidade realmente é para tentar deixar uma cicatriz melhor, com um aspecto melhor, né? Então cada um na sua. Não tem como cobrar do profissional que não é especialista que ele tenha a perícia do cirurgião plástico para fechar uma pele. Não faz sentido, né? Sim, uhum, uhum, legal. E em relação ao peso, né? É importante e é ideal que essa pessoa esteja nesse peso mais ideal para estar realizando a abdominoplastia? O que você aconselha para quem chega um pouquinho mais acima do peso? Isso é uma regra geral para qualquer tipo de cirurgia plástica, Diamani. Quanto melhor o paciente, quanto mais próximo do peso ideal o paciente estiver, melhor vai ser o resultado dele, né? Quando a gente opera um paciente, Hélio, eu costumo considerar alguns limites de MC que eu não, às vezes eu peço para o paciente perder peso antes de operar, justamente porque não tem jeito. Às vezes, se o paciente operar muito gordinho, às vezes o resultado vai ficar muito limitado. Ou às vezes o que é pior, você acaba operando o paciente fica com a pele esticadinha, mas amanhã ele ainda perde mais peso, ele acaba ficando flácido, né? Então, às vezes, perde Uhum, parte do resultado. Sem contar o risco cirúrgico, né? A obesidade não é saudável, né? A obesidade tem CID, tem Código Internacional de Doença. Então, uhum, para fazer uma cirurgia plástica, eu acho que a gente tem que ter bastante consciência para operar o paciente no melhor momento possível. E o melhor momento possível é quando o paciente está controlado do ponto de vista de todos os fatores, inclusive do peso, né? Quando você sim, opera um paciente, o paciente vai tomar uma anestesia. A anestesia vai ser dada de acordo com o peso do paciente. Então, a anestesia não é vitamina para você pegar, deitar o paciente lá, o paciente pesa exato. 150 quilos, nossa, vamos lá, 150 quilos. A anestesia é proporcional ao peso dele. Então, Sim, realmente, o paciente precisa estar
no peso próximo do adequado dele. Quanto mais próximo, melhor vai ser o resultado, mais segura vai ser a nossa cirurgia, né? Menos anestesia vai ser necessário. É uma conjunção, um monte de fatores que favorecem quando o paciente está com peso adequado. Legal. Ontem a PAN fez uma live com a Letícia, educadora física, e elas até citaram um pouquinho sobre isso, o quanto eu devo me preparar para essa cirurgia, né? Então, surgiu até a pergunta no ponto de vista de perder peso também. Então, é o que ela fala, para perder o peso de uma forma saudável, para você não desequilibrar nem corpo e mente, não fazer aquelas dieta louca, né, no exercício, você não cansar também a cabeça, porque está preocupada que tem que perder 5, 6 quilos no mês. Ela fala que uma perda de peso saudável é de 2 a 3 quilos por mês. Então, como é importante dessa paciente se preparar para essa cirurgia, né? Então, tendo uma conversa com você, com o cirurgião, então, quanto nós temos que perder aqui para fazer essa cirurgia de forma mais segura e para que você depois venha ter um resultado ideal, né? Um resultado mais satisfatório. Preciso perder 5 quilos, então nós vamos começar esse preparo quanto antes, né? Então, não é simplesmente, às vezes o paciente, quero nessas remarcações, até por conta de pandemia, vamos remarcar tal dia, né? Você se preparou esse tempo todo para essa cirurgia? Né? E se a gente prepara esse tecido, a gente tem um tônus muscular melhor, já que a gente está falando de flacidez, o resultado também dessa cirurgia, mesmo que depois você venha perder um pouquinho de peso, também a gente consegue manter e tem uma evolução melhor, esse tecido vai estar melhor, esse tônus da musculatura também vai estar melhor. E eu acredito que até para vocês realizarem a cirurgia, um tecido mais preparado também fica mais favorável, né? Sempre, Diamani, o trabalho é multidisciplinar, né? Ninguém faz nada sozinho. O cirurgião plástico não faz tudo sozinho. Então, se tiver a Sim. educadora física fazendo com que o paciente tenha um condicionamento melhor, um peso mais adequado, a nutricionista acompanhando o cardápio daquele paciente, a fisioterapeuta fazendo a drenagem linfática, tanto pré quanto pós-operatório, não tenha dúvida que esse paciente vai ter um resultado melhor, vai ter um resultado superior, vai desinchar mais rápido. Enfim, ele vai usufruir de uma série de benefícios que o paciente que não faz essa preparação não tem como ter, né? Sim, sim. É o que a gente pede muito, né? Então, outro dia até ouvi um médico também falando, é o seu sonho, é o investimento, porque é um sonho, né? Você não investe numa cirurgia plástica muitas vezes na sua vida, uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Tem gente que sim, né? Sim. Mas a grande maioria não, né? Então não é hora de você poupar no planejamento e no investimento também, né? Então vamos lá, quando eu tenho que começar a me planejar até para preparar esse meu corpo para uma cirurgia, vou conversar com o cirurgião, ver tudo realmente que eu preciso, né? Perder o peso de uma forma aí mais saudável, não tornar isso como um estresse para você já ir para a cirurgia um pouco mais estressada, né? Sem dúvida. E tem gente que às vezes tá naquela angústia de repente operar e quer perder peso de uma forma muito rápida, utilizar fórmulas milagrosas, não tem jeito. A gente constata isso, aquele paciente que geralmente perde um peso muito rápido, às vezes por uso de medicações, ele torna a ganhar, né? O paciente vai voltar a ganhar na maioria dos casos. Sim. Então, a boa prática, uma dieta, atividade física, o resultado vai ser a longo prazo e vai ser mantido. Agora, o paciente que faz uso de fórmulas milagrosas para perder peso, medicação, infelizmente, em boa parte dos casos, ele volta a ganhar o peso assim que ele para de fazer uso da medicação que tá utilizando, né? Não tem jeito. E ele volta a ganhar aquela barriguinha, e como que é esse resultado até então, quando ele vem a ganhar peso? Isso é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, cirurgia plástica não adianta você colocar, depositar toda a responsabilidade no médico, né? Depende muito do Sim, paciente, né? O paciente precisa colaborar, o paciente precisa fazer a parte dele, perder peso, ir nas consultas pós-operatórias, fazer a drenagem linfática, porque senão não dá certo. E muitas vezes, às vezes o paciente fica descontente, com o resultado, porque ficou assim, porque ficou assado, mas ele são poucos aqueles que falam, não fiz a minha parte, né? Então eu tento é, conversar com o meu paciente, falo para eles, nós vamos juntos até o final.
mas o resultado depende dos dois lados. Não adianta eu fazer minha parte e você não fazer a sua, assim como não adianta você fazer a sua e eu não fazer a minha, né? A gente tem que Sim, caminhar junto, cada um ciente de qual é a sua função nesse processo, né? Para poder chegar num resultado legal. sim, sim. Por isso que o paciente, quanto mais informado do que é para fazer num pré, que é para fazer num pós, né, de informações corretas, dignas, né, daquilo que pode e que não pode no pré e no pós-operatório, a gente consegue até evoluir de uma forma melhor com tudo isso que a gente está falando, e ele tem essa consciência de que tem um papel importante também nessa recuperação e nesse preparo do corpo também, né? Sem dúvida nenhuma. Legal, por isso que a gente está lançando ali, junto com o Dr. Hélio também, a plataforma de pré e pós-operatório de cirurgia plástica. É um webinar puramente informativo, é que a gente sente a necessidade de todas essas informações no mesmo local para que o paciente tenha segurança daquilo que ele precisa no pré e no pós, né? Para que ele possa evoluir, então, de maneira aí contínua, saudável. A gente consegue evitar algumas complicações e algumas intercorrências, se ele tem uma informação correta de uso de placa, de cinta, porque infelizmente a gente chega na casa do paciente, a gente vê muitas coisas erradas ainda que ele faz por falta de informação, ou Sim, que é aquela dica que a amiga falou, por mais que a gente fala, vocês conversam, muita coisa passa, que é tudo muito novo para ele, né? sim. Como você falou, para a gente é muito corriqueiro, mas para ele é muito novo. Então, muitas dicas a gente vê na internet, muita comparação, comparação com o corpo da amiga, e tudo isso soma de uma forma não muito positiva, né? Infelizmente. Então, esse foi o objetivo da gente estar criando aí a plataforma, que ficou muito legal, e a gente vai lançar aí em breve, É isso se Deus aí. quiser, né? E me fala uma coisa do dreno, que também tem médico que usa dreno na abdômeno, tem médico que não usa. Conta pra gente um pouquinho o que você acha é favorável, você gosta. Na verdade, o uso ou o não uso não quer dizer que o médico que usa está certo, o que não usa está errado ou vice-versa, né? Isso vai da experiência de cada um, de como ele aborda a cirurgia dele, o que para ele tem um bom resultado no caso dele. Eu, particularmente, nos abdômenes clássicos, que é aquele que tem o corte só na parte inferior do abdômen, eu uso o dreno de forma sistemática. Todos os meus pacientes que fazem uma abdominoplastia clássica vão usar dreno. Geralmente o uso Uhum. desse dreno é em torno de 3 a 5 dias, alguns pacientes um pouquinho menos, alguns pacientes um pouco mais. Do que vai depender esse período? Vai depender do volume do débito do dreno, quanto de secreção está saindo naquele dreno, do aspecto da secreção, né? E então a gente vai avaliando isso dia após dia. Eu opero o paciente e o paciente vai com uma lição de casa para casa de todo dia esvaziar aquele dreno e anotar o débito que foi contabilizado nas 24 horas para poder levar para mim no consultório no retorno e eu saber se eu vou poder tirar o dreno ou se eu vou manter o dreno. Já Uhum. na cirurgia, diferentemente, na cirurgia de quando eu faço abdômen e âncora, eu geralmente não uso dreno. Porque como a gente tem uma exposição maior dos tecidos, o corte é maior, a gente consegue ter um acesso maior, cauterizar mais os vasos, eu não vejo a necessidade e assim nunca tive problema assim de hematoma envolvendo esse tipo de cirurgia por conta do não uso do dreno. Então na clássica eu uso de forma sistemática, abdominoplastia clássica de forma sistemática e na de âncora eu não uso dreno. Ah, legal, bom saber. Para a gente, no pós-operatório, o dreno é bem-vindo, ajuda bastante. É, mas é legal. E a gente fala muito para o paciente de marcar mesmo essa quantidade, o quanto é importante para vocês determinarem se vai tirar ou não, né? É, a gente ensina até lá na plataforma também se entupiu, para a gente ver se às vezes algum coágulozinho, se dá para ir fazendo uma massagem na extensão do dreno. E tudo isso é legal que a gente vai entrando em contato com o médico. Olha, tá assim, tá assado, né? Nós estamos fazendo isso, o que que a gente pode fazer? E aí vai essa decisão, né, de vocês se vai retirar ou não, por conta se entupiu, se a gente conseguiu desentupir ou não. Tudo da avaliação ali, como que tá aquele dreno. E a plataforma, eu acho que vai ter um papel muito importante, porque não só para os pacientes operados pelo Dr. Hélio
ou que fazem drenagem com a equipe da Inova, né? Mas, enfim, para todos os pacientes, mesmo aqueles que não operaram, mas que de repente, tem minha amiga que operou, passa para a amiga também conhecer, porque às vezes a paciente não, naquele momento, às vezes não consegue o contato do médico, e às vezes ali é uma informação bem feita, porque muitas vezes você vê o paciente às vezes perdido e vai buscar informação no Google, que com certeza tem muita informação boa, mas tem muita informação perdida ali, muita informação ruim. É complicado você que, às vezes, o paciente que não tem o conhecimento conseguir filtrar o que é bom, o que não é. Então, acho que a plataforma vai dar um auxílio muito grande para os pacientes por conta disso, né? Ah, é legal, a gente fica feliz. Acho que tudo que a gente tem uma informação, que a gente tem um conhecimento, é muito bem-vindo, né? A gente consegue levar aquela situação realmente com mais calma, né? Mais tranquilidade naquele momento. Você consegue parar e pensar, falar, não, deixa eu ver o que que eu posso fazer, né? Não me desesperar e realmente buscar essa informação errada, né? Louca, porque a gente vê muita coisa errada, muita loucura aí, né? Infelizmente. E Eu como acho ver? que com esse acesso é cada vez maior, né? É, Os milagres da vida, sim, tá cheio. né? Dera a nós, desse pra gente fazer milagre, né? Seria É, bom, né? é. É, e quais os principais cuidados? Ah, a gente já falou, né, do abdômen do umbigo para que ele fique mais natural possível. Já acabou comentando um pouquinho. E, das cirurgias, e quem tem estria, que eu acho que elas perguntam também, né, mais na região inferior de abdômen, até superior, né, por conta de uma gestação, uma perda de peso muito grande, acaba saindo bastante na cirurgia? Isso é uma coisa que as pacientes perguntam bastante. Então, aquelas estrias que geralmente estão do nível do umbigo para baixo, essas estrias vão embora por completo, porque a pele que estava lá em cima do umbigo, ela vai parar lá embaixo. Então, todas as estrias que o paciente tem, geralmente da região da cicatriz umbilical para baixo, elas vão ser retiradas, né? Isso no abdômen clássico. No abdômen em âncora, como a gente já comentou, tem a desvantagem de você ter uma cicatriz maior, mas em compensação, se a paciente tiver estrias também na porção superior do umbigo, essas estrias, boa parte delas também vão sair, principalmente as que tiverem mais na região central do abdômen, né? Então, você vê, é aquilo que eu comentei. Tem o lado negativo de ter uma cicatriz maior, sim, tem, mas tem uma série de outros benefícios, como um contorno corporal melhor, a retirada de pele maior, né, até mesmo a saída de uma maior quantidade de estrias para aquela paciente que tem estrias acima da cicatriz umbilical. Uhum, legal. E quem não teve filho ainda e está pensando em fazer uma abdominoplastia, aconselha, não, vamos fazer, depois você pensa em ter filho. Eu sei que deve ser um papo bem difícil, né? Ainda mais mulher, quando põe uma coisa na cabeça para tirar é É, complicado. Mas o que a gente pode ter aí nessa conversa? Se ela realmente deseja ter filho, né? E está no momento pensando em fazer a cirurgia. de uma forma geral, Diamani, o ideal é que a paciente faça uma abdominoplastia após estar com a prole constituída, após ter tido os filhos dela, né? Por quê? Porque se a gente opera, às vezes faz uma abdominoplastia e a paciente engravida depois, muitas vezes ela vai perder parte do resultado dela. Às vezes vai perder muito do resultado, às vezes vai perder pouco. Mas o fato é que alguma coisa ela vai perder. Mas tem o outro ponto que também é verdade. Às vezes, se a paciente de repente, doutor, mas eu sou solteira, meu abdômen tá muito feio. Às vezes ela vai precisar primeiro ter um abdômen bonito para arranjar de repente, para depois Tem engravidar, que né? Para ser ao conseguir, contrário, né? Para conquistar de verdade. repente um marido, não que só um abdômen bonito conquiste, não me entendam mal, Não, né? Lógico que a tem gente está uma falando de série, autoestima, né? Sim. justamente, é algo bem maior. Mas às vezes para a Sim. paciente, até para a autoconfiança dela, ter um abdômen bonito, às vezes aquilo vai ajudar muito no fato dela se sentir confiante, até mesmo para, às vezes, conseguir um namorado, né? Poder se apresentar na vida social de uma forma geral, né, Diamani? Sim, sim. Então é isso. Se de repente dá para esperar, tem o ideal
ter os filhos após operar, tá? Uhum. Então, se de repente, doutor, quero ter meus filhos, estou programando já a próxima, espera, opera depois. Agora, de repente, tô solteira, não tenho nem previsão de ter filho, minha barriga está me incomodando muito. Ok, desde que esteja ciente que o resultado poderá ser perdido lá na frente se engravidar. Sim, vai ter que pensar numa segunda, mas não que vai interferir na gestação por conta de músculo, tecido, nada disso, né? É mais Na por conta verdade, de perda Jamani, de resultado. sim, na verdade, quando a gente opera, a gente amarra a musculatura, né, a famosa aplicatura, isso sim aumenta o tônus da parede abdominal, mas quando a mulher engravida, o crescimento do útero é ao longo de 9 meses, né? Então, não é um crescimento imediato. Então, o bebê vai crescer sim, aquilo é gradativo. Se fosse assim, se fosse dessa forma, se de repente tivesse algum problema para crescer, uma paciente que de repente é fisiculturista, que tem o abdômen lá trincado, todo trabalhado, não conseguiria engravidar, né? Porque o abdômen dela, se Conseguiria. fosse assim, tá super forte, não vai conseguir distender. Então, isso Sim. não é verdade, né? O útero cresce ao longo de 9 meses, né? Então, esse tempo, os próprios hormônios gestacionais fazem com que tenha relaxamento tanto da parte da pelve quanto da parte da musculatura, ligamentos, enfim. Então, o organismo é sábio, ele vai se adaptar à gravidez sem problema algum. O problema maior realmente é a perda de parte do resultado. Isso, perfeito. Que às vezes elas ficam com medo, né? Porque estou amarrada, mas é bem isso. A gente tem toda uma adaptação do corpo e de Sim, hormônios que o problema não é esse. O problema é só realmente perder o resultado e você vir a ter que fazer uma nova cirurgia depois, né? Justamente por essa plasticidade toda do corpo. Depois, quando volta, a gente tem uma inevitável, né? Uma flacidez, a não ser que estejamos falando de atletas, que pode ser que sim. não tenha, né? Enfim, aí já é uma outra situação, né? Eu Cada atendi, caso é um e caso. realmente, assim, a abdominoplastia é difícil a gente atender novinhas, né? Diferente da prótese de mama, né? Eu atendi Uhum. há pouco tempo, apareceu uma paciente de 18 anos, nós até nos surpreendemos, fez uma abdominoplastia, não tinha muita perda de peso, não tinha muita flacidez. Eu acho que entrou mesmo nessa questão que a gente está falando, de pura autoestima. Porque, tudo bem, eu fui depois de operada, mas você vendo as fotos antes, você repensa, você fala, nossa, 18 Cê- anos. Então, É, alguma coisa muito séria estava incomodando essa mulher, nessa menina, né, de 18 anos, que decidiu fazer abdômen, mas não é muito comum mesmo, né? É diferente de prótese de mama, que a gente já vê mulheres mais novas fazendo a cirurgia, né? tem que conversar muito bem, Diamani, até mesmo para você, de repente, conseguir flagrar na própria consulta um paciente que, de repente, tem um transtorno dismórfico, né? Aquela paciente que, de Sim, repente, tem um abdômen que não é nenhum absurdo, mas ela vê aquilo como uma monstruosidade. Esse paciente, obviamente, às vezes não é tão fácil você conseguir fazer esse diagnóstico. Mas se você fizer, sim, a última coisa que você deve fazer é operar esse paciente, né? Esse paciente primeiro precisa passar por um tratamento da parte psicológica, né? Para poder ele entender o real. Porque às vezes o paciente ele não se enxerga de uma forma monstruosa porque ele quer, mas na mente dele ele vê o corpo de uma forma transformada, né? Então às vezes para ele o que pra gente é uma coisa pequena e que na realidade é uma coisa pequena, às vezes o paciente se torna uma monstruosidade. Então a gente precisa tomar verdade, cuidado com isso também. verdade, perfeito. Deixa eu só liberar um pouquinho dos comentários para a gente ver. Pessoal, quem quiser para a gente ver, né? Vamos ver agora. Quiser mandar alguma pergunta, vou deixar aqui um pouquinho, depois eu tiro novamente. Então, obrigada pela presença de todos novamente. E mandem perguntinhas, aproveitem aqui o doutor Hélio e mandem perguntinhas. Podem mandar também do pós-operatório. Enquanto isso, a gente vai conversando. É, E quanto tempo leva? Vamos falar do inchaço, né? Que todo mundo pergunta. A gente já falou da lipo, mas vamos falar do abdômen também. Quanto tempo mais ou menos a gente pode esperar para a gente ver um resultado aí que esse inchaço está começando a ir embora? Ou depois de uma forma geral, quanto tempo de cirurgia a gente espera para ver um bom resultado também? De uma forma geral, Diamani, os pacientes com 4 semanas já conseguem visualizar um resultado bem bacana.
paciente já consegue ter desinchado bastante. Isso, lógico, para aquele paciente que fez tudo direitinho, fez as drenagens linfáticas, tudo, né? Mas o resultado final de cirurgia de uma abdominoplastia são 6 meses, né? Precisa, por mais que o paciente às vezes olhe, às vezes a gente olha o paciente e fala, ah, você ainda está inchado. O paciente às vezes até fala, nossa, doutor, mas eu já me sinto tão bem, eu estou me achando tão bem. Pois é, mas ainda tem um pouquinho. Então, as primeiras semanas é o período que vai sair mais, principalmente as primeiras 4 semanas. Você vai ver que o paciente com 4 semanas já consegue visualizar um resultado bastante evidente. Mas Uhum. com o passar do tempo, isso vai melhorando e eu diria que um resultado final de uma abdominoplastia 6 meses. E tem também a variação, né? Cada paciente é um caso. Eu já tive pacientes de operar e o paciente com 2 meses está muito bem, como já tive com 2 semanas está muito bem, como já tive paciente de 2 meses, o paciente demorar, um inchaço mais demorado para sair, mais tardio. Enfim, cada caso é um caso. É aquela coisa da gente calma, né? Mantenham a calma, né? Sem E ter dúvida. paciência. É um momento de muita paciência do pós-operatório. E a gente vai acompanhando essa evolução, que normalmente, quando é só abdominoplastia, evolui muito bem, né? O paciente tem uma recuperação rápida, é Sim. muito tranquilo, né? Diferente quando associa com a lipo, né? Mas quando é só abdominoplastia, eles têm, né, uma evolução mais rápida e uma evolução muito boa. Sim. Teve algum comentário. Ah, foi falando que minha imagem está quadriculada, agora já foi, né? A gente já foi quase no final, fiquei toda quadriculada, então, para mim tá normal. E a Dani, eu tenho uma cicatriz no abdômen superior e no umbigo de uma cirurgia de hérnia. Ih, peraí. Calma, eu não terminei de ler, sumiu e voltou. Tem algum perigo fazer abdominoplastia? E aí, só também Giovanni, uma da Balipo, eu só tenho que agradecer, ontem fez 2 meses, que esse moço aí me operou e ela tá muito feliz, com certeza. é o Rafael Bálico, é um paciente super querido. Ah, Balipo, A Rafael esposa Balipo. dele também é minha paciente, também está fazendo os pré-operatórios. Foi um prazer cuidar dele. O Rafa, a gente conseguiu atingir um resultado bastante bacana. Agradeço a Legal. confiança, Rafael. E voltando na primeira pergunta, que perguntou a respeito de cicatrizes, né? Sim, quando a gente tem uma cicatriz, dependendo da cicatriz que existir, você tem um risco sim, por quê? Muitas vezes, quando você faz uma cicatriz no abdômen, seja por alguma outra cirurgia que o paciente tenha realizado, de repente uma cirurgia de fígado, por exemplo, às vezes na abertura, naquela cirurgia, é comprometido alguns dos vasos que vão ser responsáveis por nutrir o abdômen. Então, às vezes, o paciente fez uma cirurgia, por exemplo, de fígado, então acabou lesando uma daquelas artérias que nutrem o abdômen. E a gente, quando vai fazer abdominoplastia, que tem um descolamento também grande, acaba também lesando mais vasos. Então, dependendo do tamanho dessa cicatriz, da região dessa cicatriz, sim, isso pode comprometer de alguma forma a vascularização do retalho abdominal. E sim, o paciente de repente pode ter uma complicação como uma necrose. Isso é possível sim. Então precisa ser avaliado direitinho a região onde é essa cicatriz, o tamanho, a extensão dela, antes de você programar a sua abdominoplastia. Entendi, legal. E até falando de necrose, de vascularização, até de seroma também. Então, quanto mais extensa essa retirada de pele, mais sangramento, né, e menos vascularização desse retalho, maior essa probabilidade, então, de uma necrose ou até de um seroma, quanto mais descolamento, né? Essa cirurgia, por exemplo, pacientes pós-bariátricos, eles têm uma probabilidade maior de apresentar seroma. Sem dúvida nenhuma. Toda cirurgia que é feita, existe a possibilidade de ter seroma. O seroma, o que que é? É o acúmulo da serosidade. É uma secreção que o organismo vai produzir, que é amarelinha, clara, ralinha. E quanto maior o descolamento de pele, maior, né? Então, principalmente nas cirurgias plásticas, onde o descolamento de pele é muito grande, aquela região onde a pele é descolada, forma-se um espaço que a gente chama de espaço morto, tá? Que é um espaço
vazio. Então, esse espaço vazio, ele é suscetível ao acúmulo de secreção e, às vezes, à formação de seroma. Quando se Sim. forma o seroma, a depender, obviamente, da quantidade do seroma, às vezes você precisa tratar ele. Muitas vezes você vai precisar puncionar esse seroma, tá? Às vezes Uhum. não, às vezes, se for um seroma pequeno, o próprio organismo vai dar conta de reabsorver aquele seroma. Mas por isso que quando a gente opera o paciente, a gente pede para usar a malha cirúrgica. A malha cirúrgica, o sutiã cirúrgico, o macaquinho cirúrgico, tem a função de fazer com que aquele tecido que está descolado se cole, né? Com isso, diminuindo esse espaço morto, que é esse espaço vazio virtual que existe, e com isso diminuindo a formação do seroma. Além disso, a drenagem linfática tem um papel super importante para poder mobilizar esse líquido em excesso para a região de melhor drenagem. Só agradecer ao povo, a Agatha que está comentando aí, o Hudson, a Natália, todo mundo, gente, que tem comentado. Obrigado por estar acompanhando a live. Não, perfeito, perfeita a explicação do seroma, porque a gente é uma das intercorrências, né, que a gente vê, uma complicaçãozinha, né, não necessariamente uma intercorrência num pós-operatório de abdominoplastia, que é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Aconteceu o seroma e quando ele é diagnosticado e tratado, a evolução realmente é muito boa, né? O duro é quando não é diagnosticado e não é tratado, que a gente sabe que ele pode encapsular, Sim, mas no geral, quando tem esse acompanhamento, até de uma paciente que a gente estava atendendo, né? Ela veio a ter na região lombar e está aí fazendo o tratamento e está evoluindo sim. super bem, né? Eu até, minha imagem está quadriculada, eu ia falar um pouquinho do tape também, na função do seroma e do ED, mas como eu estou quadriculada, as pessoas não vão ver, né? E até cortei aqui o tapingzinho, mas então aí fica para uma próxima, porque o tape também tem muita função, tanto no edema quanto do seroma. Ele Sem faz, dúvida. digamos, uma atração ali na pele, naquele tecido, e aquele capilar linfático inicial, aquela ancoragem, eu não sei nem se dá para me ver aqui, né? Dá. A gente estimula ali a abertura daquela válvula e ali por gradientes de pressão aquele líquido ele entra novamente naquele capilar linfático. Então, por isso que o taping ele age de uma forma bem legal, tem um resultado bem legal no edema. E no seroma também, há um tempo atrás, a gente diagnosticava seroma, a gente já mandava para vocês cirurgiões para fazer a punção. Né? Claro, como você falou, depende da quantidade desse seroma. Mas hoje a gente consegue colocando taping, né? Vai fazendo ali todo um tratamento, principalmente o taping auxilia muito, e dá para às vezes a gente evitar a punção, ou faz os dois juntos, né? Faz a punção, coloca o taping e principalmente a compressão, malha cirúrgica, ou até que seja, se precisar, se houver necessidade, colocar plaquinha também, né? De contenção, enfim. É tudo aquilo que a gente vai batendo um papo e a gente vai conversando e vendo o que é melhor para aquele paciente, como ele está evoluindo também, né? Sem dúvida. Dá um abraço para todo mundo que está falando, meu colega Eric Eu ia aí, falar lá. a Maitê, que é uma paciente também super querida, a gente fez cirurgia janela. Eu vi que teve uma questão a Você viu, teve respeito pergunta aqui? de tatuagem na cicatriz, né? É. Obviamente que isso, o profissional mais adequado para te falar a respeito de tatuagem, né, em cima da cicatriz é o tatuador, mas hoje tem procedimentos como até mesmo a micropigmentagem, que eles usam para fazer a camuflagem da cicatriz, que tem resultados bem bacana, tá? Sim, Outra coisa. vou só puxar um saco da fisioterapia na micropigmentação. Tem a nossa professora, a doutora Angela Lang, que ela é, assim, fera na micropigmentação e tem resultados, assim, fantásticos nas cicatrizes, aureolas também, assim, fica muito Uhum. bonito, muito perfeito. Então, é uma profissional, assim, aí de ponta também dentro da fisioterapia dermatofuncional na pigmentação. Fica muito show mesmo. Pode É falar, uma te cortei, né? Mas Não, puxei não, uma imagina. sardinha lá. Mas é isso mesmo, mas pode usar a tatuagem sim para disfarçar uma cicatriz, né? Para fazer uma camuflagem, enfim, a micropigmentação. Tem muitas técnicas utilizadas sim. O ideal é, obviamente, passar com o profissional também que vai fazer esse procedimento, que é o mais adequado, né? Para que você também, de repente, não tenha
uma mancha, de repente um pigmento que não é adequado para a cicatriz, enfim. A Natália está perguntando também, Diamane, a respeito de quanto tempo depois do parto pode fazer uma abdominoplastia. O ideal Uhum. é que o paciente passe toda a fase do parto, amamentação, né, retorno ao peso adequado dele. Então, depois que ele tiver feito tudo isso, parou de amamentar, chegou no peso próximo do peso adequado dela, daí nós vamos pensar. Então, às vezes tem pacientes que de repente amamentam por 1 ano e meio. Então, essa paciente vai ter que esperar um pouco mais de tempo. Às vezes a paciente amamenta menos tempo. Então, cada caso vai ser um caso. Mas o ideal é que o paciente já não esteja mais aleitando, tenha voltado ao peso normal e esperar em torno de 3 a 6 meses após o aleitamento materno. Lógico que isso pode variar de paciente para paciente, mas eu costumo usar isso. Legal, não tem nada disso de sair do parto e já fazer abdominoplastia, como às vezes a gente vê, é aquela artista fulana de tal. Não, gente, não tem, né? Olha, Não, tem muita gente agradecendo você, doutor. Deixa eu ver. Acho que a Maitê você já falou, né? falei. Mas tem mais gente aqui agradecendo. Só tenho que agradecer esse moço que me operou. Fez cirurgia há 4 anos. Pessoal aqui, muito obrigado. Melhor cirurgião, melhor, melhor. Super recomendo, adoro. Que delícia. Obrigado a todo Eu mundo acho que que está se dando os parabéns, acompanhando a live, enfim, a todos que estão, muito obrigado. Eu consegui ver algumas mensagens, às vezes não consegui ver todos que passaram, então seria até injusto eu tentar falar o nome de todo, que provavelmente eu vou esquecer alguém, mas obrigado para todo mundo. se eu passei também, me perdoem, porque a gente fica colocando para cima e para baixo, vai pro rosto, pula, sai, né? É uma coisa. É. Acho que a gente tem que ir encerrando, porque nós temos aqui 1 minutinho de live. Eu tinha até mais algumas perguntas, eu fui colocando algumas coisas que foram surgindo, que a gente vê no dia a dia, o que a equipe passa para a gente, né? Algumas dúvidas. Eu acho que a abdominoplastia também é um tema. É uma cirurgia com muitas dúvidas, né? É muito amplo o tema, até da gente falar da cirurgia em si, da recuperação, né? Do pós-operatório, enfim. A Dani, ele me passou muita tranquilidade em relação à cirurgia. Olha aí, Dani, já mais uma Obrigado. paciente, hein, doutora? Dani é uma fofa. E beijo também para todo mundo. Muito obrigada a todos que assistiram. Doutora, então, muito obrigada. E vou só falar rapidamente, então, da plataforma do pré e pós-operatório de cirurgia plástica, que vai ser aí um lançamento em breve, se Deus quiser. Eu não vejo a hora também da gente lançar, porque o que a gente mais quer é que esse paciente venha com a informação correta daquilo que ele pode e o que ele não pode, tanto no pré e no pós-operatório, né? E tudo no mesmo lugar, né? Toda ali a informação naquele mesmo lugar, que é o mais importante para ele ter essa evolução e esse momento com mais tranquilidade, mais leveza. Então, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre um prazer. A conversa vai longe, né? Daria para falar a Oi! noite inteira sobre abdominoplastia. Obrigado mais uma vez para todos que estão falando aí com a gente. E é isso. A gente, quem sabe, próxima live a gente de repente fala mais um pouco. E fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Quem quiser mandar direct, tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada, doutor. Obrigada pela parceria de sempre. E obrigada a todos. E a gente volta a falar de abdômeno. Até mais. Uma boa Obrigada. noite para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Beijo. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.